Livro Daniel, o destino do governo humano, Dong Yulan, capítulo 11. Tema desta semana, a visão das 70 semanas. Meta de hoje, leitura das páginas 100 a 102. A visão das 70 semanas. Vejamos agora a profecia das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículos 24 a 25. Prestemos atenção. Aqui não diz desde a saída da ordem para restaurar e edificar o templo, mas para restaurar e edificar Jerusalém. Essa não é a ordem decretada por Ciro em 536 a.C., para que os judeus retornassem a Jerusalém para reedificarem o templo. Essa foi a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, dada pelo rei Artaxerxes I, no 20º ano do seu reinado, no ano 445 a.C. Neemias capítulo 2. Os versículos 25 e 26 dizem que transcorriu 7 semanas, isto é, 49 anos, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o término da reedificação, incluindo praças e circunvalações, e 72 semanas, ou seja, 434 anos, desde o término da reedificação de Jerusalém até o Messias, Cristo, ser morto. Portanto, o intervalo desde a ordem para edificar Jerusalém até a crucificação de Cristo é de 69 semanas, que corresponde a 483 anos. A nossa ênfase não é dar muita atenção aos números. O que queremos é ver o sentido espiritual de tudo isso. Depois que Cristo foi morto na cruz, a história de Israel sofreu uma interrupção, parando na 69ª semana. Ainda falta a última semana de 7 anos para completar as 70 semanas. Essa última semana ocorrerá nos últimos dias. O intervalo entre a 69ª e a última semana é a era em que vivemos hoje, a era da igreja, a era da graça. Esta é a era para Deus cumprir a sua economia. Quanto tempo durará esta era? Não sabemos. Já se passaram 1993 anos. Tudo indica que estamos perto dos últimos dias. Por isso, Deus nos está abrindo o livro de Daniel a fim de encorajar-nos. Aleluia! O versículo 26 continua: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso se refere ao ano 70 depois de Cristo, quando o príncipe romano Tito destruiu a cidade de Jerusalém, cumprindo a profecia do Senhor Jesus que não ficaria pedra sobre pedra. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Versículos 26, parte B, a 27, parte A. Este é o anticristo, tipificado pelo príncipe romano Tito, do versículo 26, pelo pequeno chifre do capítulo 7 e por Antíoco Epifânio, do capítulo 8. No início da última semana, ele fará firme aliança com muitos. No começo não terá poder, porém usará de artimanhas e fará aliança com muitas nações, propondo que não haja mais guerras para que o mundo viva em paz. Muitos lhe darão ouvidos e farão aliança com ele. Ele também fará aliança com a nação de Israel, que, creio eu, será uma potência naquela época. Israel, então, se dedicará totalmente à edificação do templo. No meio dos 7 anos,
Quando tudo parecer tranquilo e firme, repentinamente o anticristo violará a aliança. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Versículo 27. Tomará Israel e destruirá tudo que é ligado à adoração judaica. Fará cessar os sacrifícios e profanará o templo, ali assentando-se e colocando nele a sua imagem, a abominação da desolação. Mas graças ao Senhor, o seu domínio será tirado e ele será destruído e consumido até o fim. Capítulo 7, versículo 26. O Senhor virá com seus vencedores e derrotará o anticristo no final dos últimos 3 anos e meio, após o que o anticristo será lançado no lago de fogo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Capítulo 9, versículo 27, parte B. Isto foi o que Gabriel mostrou a Daniel. Creio que Daniel ficou consolado com o que ouviu, pois entendeu que o sofrimento do seu povo seria temporário e que no fim receberia o reino. Capítulo 7, versículos 18 e 22. Amados irmãos, hoje na vida da igreja, amemo-nos uns aos outros, vivamos em harmonia e unanimidade. Se formos fiéis à sua palavra e não negarmos o seu nome, seremos guardados da hora da provação. Apocalipse 3:10. Se temos erros, arrependamo-nos cabalmente e nos esvaziemos a fim de nos enchermos do Espírito. Que o Senhor nos faça vencedores.